Joana, tudo bem? É por aí mesmo, assim, as declarações do Filipe Luís depois do jogo de ontem contra o Botafogo foram muito num tom bem forte em relação ao calendário, né? E olha que a gente está em nona rodada de Brasileiro, né? Vamos para a 10ª ainda, fase de grupos ainda na Libertadores. O Flamengo mal estreou na Copa do Brasil, estamos só na terceira fase, então já pegou para o Flamengo sim. E a gente ouve os jogadores falando e o próprio técnico também. Bom, sobre programação do Flamengo, como você disse, já se apresentou hoje, teve um treino hoje de manhã, tem treino amanhã à tarde, e aí quarta-feira joga contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, é o jogo de volta, na ida Flamengo 1-0. Então, provavelmente, por essas declarações, veremos um Flamengo, no mínimo, misto, né, com alguns titulares poupados. O Filipe Luís, sobre esse tom forte, né, depois do jogo com o Botafogo, chegou a dizer, o torcedor que se acostume, os melhores não estarão em campo. Já foi assim contra o Botafogo, o Arrascaeta não foi para o jogo porque foi poupado, eram menos de 72 horas entre os jogos da Libertadores de quinta e esse jogo contra o Botafogo. Ele já não tem ala em Pulgar, são lesões leves, é verdade, mas já não jogaram com o Botafogo. Agora, De La Cruz pode ser um problema, contra o Botafogo torceu o joelho no segundo tempo, acabou sendo substituído pelo Danilo, hoje faz exame de imagem, ainda não sabemos a situação do De La Cruz. Então é um Flamengo que tem também como prioridade em relação à contratação, em relação ao mercado, um camisa 10, para ser esse reserva do Arrascaeta, para jogar no lugar do Arrascaeta. Tem o Jorginho que ainda não chegou, só vai chegar para o Mundial de Clubes, está acertado o Flamengo, então é um Flamengo que já se mostra, sim, cansado, já mostra que, sim, o calendário tá fazendo a diferença para ele. E é um Flamengo que, no fim de semana, tem um jogo super importante contra o Palmeiras, duelo aí de líder e vice-líder. O Flamengo está 4 pontos atrás do Palmeiras, jogo na casa do Palmeiras, e aí não quer que essa diferença aumente para 7 pontos, quer que diminua, né? Para um pontinho ali, conseguindo uma vitória, seria super importante para esse Flamengo, que está tentando conseguir que esse calendário não atrapalhe tanto, mas tem atrapalhado, Joana. Tem atrapalhado, e aí por isso se fala tanto aí num capricho da diretoria para trazer reforços até o Mundial, e não só para o Mundial, né? Para a sequência do ano também. Obrigada, Bruno. Alô, Vander! Que vozeirão. Que vozeirão, né? Vamos lá com as sonoras e a gente vai falar do clássico que ficou no 0-0. Eu não gosto de 0-0, professor. Eu Daqui a pouco a gente fala, vamos lá. Temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos as nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Professor Celso. Você falou que não gosta de 0-0, eu também não gosto de 0-0, mas há 0-0 e 0-0, né? Esse não foi propriamente aquele 0-0 do bem, com chance para todo lado, o tempo inteiro, mas houve uma coincidência ali. Por parte do Flamengo não é uma coincidência, né? Mas cada um dentro da sua proposta. Teve um Flamengo tentando sempre até o fim, um Botafogo muito inteligente, defensivamente seguro, capaz, e olha que não é fácil para um time tão desfalcado. Aliás, desfalcados os dois estavam. Eu acho que esses desfalques também contribuíram para o 0-0. Tivéssemos um Savarino de um lado, tivéssemos um Arrascaeta do outro, teríamos a possibilidade de um futebol um pouco mais próximo do seu gosto, Abel. Aquele gosto mais faceirinho. Mas quem não gosta de gols? É quem toma. Boa, prof. Botafogo, por exemplo, ontem não ficou tão insatisfeito com 0-0. Mas quem assiste ao futebol não gosta de ver gols? Depende. Contra o meu time eu não gosto, não. Eu prefiro um 0-0 do que um 0-1. Boa, professor. Você quer 0-0, eu quero 1-1. Esse jogo não é 1-1. Se o meu time perder, tem zum, zum, zum. Mari Pereira, Flamengo e Botafogo. Sentiram falta dos desfalques?
Era, com certeza. Assim, e é uma expectativa mesmo, né? De um jogo um pouco mais de oportunidades, de respostas lá e cá, independentemente do estilo de jogo de cada um. O Flamengo, que também empatou com o Vasco, vai encontrando dificuldades assim para criar soluções dentro dos clássicos. O Botafogo com a nova baixa do Arthur. Então, é um momento de precisar se reinventar. Já tinha encontrado uma boa alternativa com o Cuiabano na segunda linha pelo lado esquerdo. Mas o Flamengo, ele passa por esse momento das baixas e, por exemplo, você não tem o Pedro ainda não sei nem se no 100%, mas próximo ali que ele já te ofereça um pouco mais de dinamismo nas partidas ou da confiança de que você pode cruzar a bola na área, que ele vai estar lá para te ajudar, fazendo um pivô, marcando gols. Então, o Felipe Luiz, ele tá precisando lidar com isso. Cansaço de alguns jogadores. Quando você não tem a Arrascaeta, você também perde o De La Cruz, você precisa muito de um Gerson num dia também espetacular. Então, ele está encontrando dificuldades nesse setor. Eugênio Leal, o que você achou desse Flamengo e Botafogo? Acho que, para falar do jogo de ontem, tem que voltar alguns dias. Jogos muito desgastantes que ambos tiveram nas competições internacionais. Na Libertadores, no caso, né? E o Botafogo com um dia mais de descanso que o Flamengo. Sim. O Botafogo jogou quarto, o Flamengo jogou quinto. É que o Botafogo teve que lidar com um jogo que ele parecia ter encaminhado, daqui a pouco sofreu um empate e a coisa ficou um pouco complicada. Foi um jogo que teve mais drama. Claro que o jogo do Flamengo também foi tenso o tempo inteiro. E foi um dia depois, e isso conta. E tanto conta que o Flamengo, no segundo tempo, claro, teve os problemas, a saída do De La Cruz especialmente, porque não tinha mais jogador para botar na função, então acabou com o Varela jogando meio por dentro ali, como uma espécie de volante. E ali é o momento que o Felipe Luiz diz que perdeu a mão. Foi. Que o jogo ficou meio caótico, porque o Flamengo tinha tanto desfalque que não conseguia colocar jogadores adequados para as funções, e aí o Botafogo cresceu no jogo. A segunda parte do segundo tempo é do Botafogo. É o Botafogo mais firme, mais presente no ataque, tanto que os melhores momentos mostram isso, né? É um início do Flamengo tendo aquela pressão que a gente sabe que ele faz nos 15, 20 primeiros minutos. Aí teve a primeira oportunidade boa de gol, que é um chute a partir da pressão exercida na saída de bola do Botafogo. A bola sobra e aí o Cebolinha emenda de primeira, é uma defesa quase que no reflexo do John. Ele dá um tapa assim na bola e tira. Mas que o Botafogo também responde logo com o Cuiabano. Com o Cuiabano, mas assim, é que era um jogo que se desenrolava mais no campo de ataque do Flamengo. E aí o Botafogo deu uma estocada, o Cuiabano deu aquele chute de 3 dedos, até bonito, né? Uhum. Mas não acertou o alvo. Só que no segundo tempo, o Flamengo vai perdendo força, tem que mexer, faz substituições e tal. E a partir do momento que o Flamengo se desmonta em campo, o Botafogo tem a chance de ganhar o jogo. O Botafogo teve chance de ganhar o jogo ontem. Em 2, 3 chegadas, tem um chute ali do Marlon, que é uma outra bonita defesa também, do Rossi. Os goleiros acabaram se destacando com defesas difíceis. O Rossi também com o lançamento que ele faz no primeiro tempo para o Cebolinha, muito bonito. Mas é isso, acho que é um jogo que sofreu os impactos do desgaste. Porque uma coisa é você jogar no meio de semana, um jogo que você poupa titulares, ou que você ganha com alguma tranquilidade, como foi o Palmeiras, né? Ainda assim, o Palmeiras sofreu o desgaste porque teve que botar muita gente em reserva no jogo de ontem com o Bragantino. Mas Flamengo e Botafogo tiveram jogos muito decisivos, valiam ali vida deles nos grupos e desgastantes. E isso teve impactos, como, por exemplo, o Flamengo não colocar de início seus 2 jogadores, assim, que são os mais importantes do time, no meu modo de entender, o Gerson e o Arrascaeta. O Gerson é o cara que pensa o jogo do Flamengo, o Arrascaeta é o que decide. Não à toa é o artilheiro do campeonato, porque ele é quem tem decidido para o Flamengo, quem tem feito os gols do Flamengo. É um time moldado para que ele pise na área em condição de finalizar, e sem ele fica meio que órfão. Não está mais do que na hora, Eugênio, Mário, professor, de o Flamengo buscar um substituto à altura para o Arrascaeta? Isso eu ouço há quantas temporadas? Isto onde acha? Então seremos repetitivos, vamos ser repetitivos, porque continua o problema aí, né? Fazia o bebê debate. Não tá na hora? Fica a dica para o nosso Ricardinho, do Data. É. Né? E tem aqui que algumas trazer... opções. Eu vou ficar quieto, não vou falar um nome não que eu poderia sugerir, mas vou ficar quieto, que eu acho melhor. Quem vai ficar quieto? Quem? Não. Joga no Penharol, aposto. Vou falar. Fala baixinho. Léo. Não. Léo do Penharol. Não. Esse não. É esse.
Fala, professor. Não, eu lembro- Aliás, que é um lugar que o Arrascaeta já disse que tem vontade Tem de um vontade dia de estar. de estar. O próprio que é- Arrascaeta, não é que, Peñarol. que certamente acompanha o Peñarol, ele podia dar essa dica. Olha, Não, mas vocês não- entrar... não. Qual é o nome não é- dele? Léo? Ele acompanha, inclusive, aqui no Disney Plus, que tem os jogos. Mas não é trocar, não. Aliás, ontem, não. ontem Ele o tem Arrascaeta Liverpool lá. foi campeão do Apertura Uruguaio. Parabéns ao Liverpool, que tem tido um trabalho ali de crescimento, de ganhar títulos nos últimos anos. Então, parabéns ao Liverpool. O Nacional ficou com o segundo lugar. O Peñarol tinha começado mal, reagiu, ganhou 5 jogos seguidos na reta Mas final, não deu tempo. mas já tinha ficado para trás. Liverpool- Então, assim, o Léo Fernandes é um jogador que tecnicamente tem muita qualidade. O sem a bola dele é mais difícil. Mas, assim, o sem a bola do saída Arrascaeta também. não é O uma Arrasca- grande coisa. Então, tecnicamente, as características são diferentes. O Léo é um cara mais de Chuta chute, muito, de média distância, mas também é muito bom no passe, não é tanto de infiltrar na área. Poderia ser uma alternativa, porque o Arrascaeta vive uma grande fase, tem um semestre maravilhoso, mas a gente já falou aqui que normalmente ele cai de produção. E o Flamengo faz fisicamente tem bem de dar um problema. descanso para ele. Claro, é necessário. mas Por mais que sinta falta, porque senão mais para frente aí o cara estoura, fica fora um tempão. Acho que o problema ontem foi não ter os dois, né? Que aí você fica muito órfão de criatividade. E eu acho que é um dilema aí que o Flamengo vai enfrentar também para as próximas partidas. Porque tem o Botafogo da Paraíba, deve passar pela Copa do Brasil, nem estou contando os compromissos. Mas estou falando do confronto com o Palmeiras, que é importante em termos de brasileiro, não pode deixar o Palmeiras disparar. E tem, em seguida, o jogo com o Táchira, que tem um componente, o adversário é bastante Precisa acessível, ganhar. mas precisa ganhar. Então, o que o Flamengo vai fazer para os próximos jogos? Vai continuar poupando os dois? Contra o Botafogo é time totalmente reserva. Botafogo da Paraíba. Não, Totalmente reserva. aí não faz sentido que não seja. Até no banco é reserva do reserva. Mas para os próximos compromissos a valer, Palmeiras e Táchira tem que decidir. Vai dosar? Vai colocar um em um jogo e outro no outro? Eu faria isso. Descansa nos jogos anteriores e É depois... descansar no meio de semana agora e depois vai pro jogo. Quanto que foi agora? Me deu... quanto 1 a que foi? 0, Não, Madrid. contra o Botafogo. 1 a 0 Madrid. Gol do Joshua. Mas vai Ah, jogar. o gol do garoto, né? É verdade. Mas a superioridade é enorme, dá para... O Felipe Luiz conhece muito bem os jogadores da base, né? Assim, ele tem esse conhecimento para mesclar justamente o time, para botar um time reserva, para dar oportunidades, sem perder muito do que ele entende de jogo, sem negociar com a classificação. Acho que o Flamengo pagando muito preço agora por ter vacilado em casa na Libertadores, mas ainda assim o elenco continua muito forte, né? Com um trabalho muito, muito bem definido do Felipe Luiz. É que está num momento em que o Palmeiras encaixou muito bem na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Então, a possibilidade do Palmeiras ter um time mais inteiro diante do Flamengo, nesse clássico nacional, pensando em liderança, é muito maior. Porque ele já está encaminhado em Libertadores, né? Ele já tem uma vida mais tranquila para poder mudar suas peças sem perder a força coletiva do que o Abel tem em mãos. Aqui é Flamengo, o maior do Brasil. No Flamengo só permanece quem aguenta. É 8 ou 80, mais ou menos a torcida arrebenta. Aqui são só os melhores e selecionados. Esse é o Flamengo.